Bom dia! Bom dia, bom dia! A live de hoje está um pouquinho mais tarde que o normal. As férias começaram, né, meu povo? Então eu não tenho mais a mesma disponibilidade de às 7h30 da manhã, que era o meu horário, mas para a maioria do país um pouco mais tarde. Eu não tô mais com a mesma disponibilidade de chegar cedo aqui. Mas prometo que mesmo nas férias vai rolar sempre as lives, nossas lives diárias, elas vão continuar rolando, eu só não garanto o horário, porque eu estou me organizando com as crianças. Seguinte, hoje eu quero falar sobre a criança de 2 anos. Muita gente me pedindo para falar sobre o Terrible Two. E eu quero falar um pouquinho sobre a criança de 2 anos. É engraçado, né? Olha o nome que a gente colocou nesse negócio. Terrible Two, né? Os terríveis 2 anos. Eu já ouvi agora que além de Terrible Two, tem Teenager, que é uma adaptação do Teenager, que é o adolescente, e Fucking For, que eu não preciso traduzir, né? Então, enfim. E aí, a gente coloca esses nomes, porque isso é a fase que as crianças elas começam a falar: ei, eu não sou você. Eu não quero fazer as coisas como você manda. Eu não quero fazer as coisas como você. Olha só, eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano independente, que pensa, que não é uma máquina, um robozinho, como você queria que eu fosse. E pra nós, pais, isso é muito difícil, minha gente. É muito difícil. Eu falo, não é de um lugar que, pra mim foi tranquilo, foi fácil, foi sossegadinho, não. Foi muito difícil os 2 anos de Miguel. De Miguel foi muito mais difícil que de Helena. Acho que de Helena, o dela veio muito mais tranquilo e eu já tava meio que preparada, assim, meio que já tinha enfrentado uma onda forte com o de Miguel. Porque enquanto é um bebezinho, você pega o bebezinho, bota a roupa do bebezinho, veste o bebezinho, tira o bebezinho de casa, leva o bebezinho pra todos os lugares. Às vezes ele dá uma choradinha, reclama pra pôr a fralda. Mas só isso. E a criança de 2 anos, ela olha pra sua cara e fala: não, não e não. E aí você fica desesperado, assim, como assim não? Quem é você, guri, pra me dizer não? Quem é você pra me dizer que você não vai fazer algo pra mim? E aí entra, é nos 2 anos que a gente começa a ter sacudida toda a certeza que a gente tinha a respeito dos nossos filhos. Porque até você ter uma criança de 2 anos, é fácil você olhar para aquela criança que chorou no mercado, se jogou no chão, e falar: mãe que não sabe educar, essa pessoa não sabe educar esta criança. E aí, quando vem essa criança de 2 anos, que olha pra sua cara e fala não, que chega no mercado e aponta uma coisa e começa a chorar, aí que você vê que, bem, não é somente a educação daquela mãezinha que você apontou o dedo que estava falhando, que é algo próprio da idade. E aí existe uma nova dificuldade, que é uma dificuldade de comunicação, porque a gente não sabe conversar com eles de uma forma que eles queiram nos atender. A gente quer raciocínio lógico com as crianças. Você quer convencer aquela criança que não pode porque não pode. Você quer convencer aquela criança porque ela tem que escovar o dente e falar de cárie, como uma criança de 2 anos. Eu escrevi um texto esses dias sobre isso. Teve uma palestra que eu dei. E aí eu perguntei pro pessoal: gente, o que é que as coisas esquisitas que os filhos de vocês fazem? Porque a minha Helena, aos 2 anos, ela chupava sandália. Então, se você chegasse na minha casa pra me visitar, eu provavelmente ia esconder o seu chinelo assim que você tirasse do pé. Porque senão ela ia feliz da vida pegar o seu chinelo no solado e fazer assim, saboreando. Então eu escondia o chinelo dela. E aí eu contei isso na palestra, aí teve uma mãe que falou: nossa, minha filha chupa pano de chão. E a galera caiu na gargalhada, né, gente? Porque, poxa, chupar pano de chão. De onde essa criança tirou a ideia de chupar pano de chão? E aí eu falei: gente, vocês pensem só, a gente tá falando de crianças que comem meleca, que chupam chinelo e que chupam pano de chão. A gente quer olhar para essas crianças que nitidamente vivem num mundo diferente da gente, que o mundo delas funciona de um jeito completamente diferente do nosso, e utilizar argumentos lógicos para conseguir as coisas. E convencer por A mais B que isso não faz bem para a saúde, meu filho, por isso que a mamãe não vai dar. Você entende como não faz sentido a gente pegar uma criança de 2 anos que tá chorando porque não quer vestir a roupa, que tá chorando porque não quer comer a cenoura, que tá chorando porque não quer escovar os dentes, e você querer argumentar com ela e falar que se ela não escovar os dentes ela vai ter cárie. Ela chupa pano de chão, ela come meleca, ela chupa sandália, ela tá se lixando pra cárie. A cárie pra ela não entende o tamanho do que a gente entende, a forma que a gente entende as coisas.
Aí o que que acontece? Você se estressa porque você fala, ela não tá me ouvindo. Ela não tá me ouvindo. Ou então ela está me desafiando. E aí você leva tudo para um lado que não precisava ser levado. E aí é um outro detalhe também da criança de 2 anos. Ela olha pra você, ela sabe o que é não, ela já começou a entender o que é não. Só que a ideia da negativa é muito difícil. Então você fala, não mexa na tomada. Mas pra ela, se eu falar com você agora, não pense em girafas. Primeira coisa que vai aparecer na sua cabeça é uma girafa. Então você tem que pensar na ideia pra depois você negar a ideia. Pra criança de 2 anos falar, não mexa na tomada, pra ela é muito difícil não mexer na tomada, baby. É muito difícil. E ela vai lá, você fala, não mexe na tomada. Ela entende a tomada, o resto você falou, ó. Aí olha pra sua cara e faz, não, não, não. Aí você, não, não, não. Ela vai lá, puf, põe o dedo. Aí você, do alto da sua idade, interpreta aquele comportamento da criança que chupa pano do chão. Você interpreta o comportamento daquela criança como fosse de um adulto, como se ela estivesse com as mesmas intenções, tivesse a mesma história de vida que você faz. Tá me desafiando. Dessa idade, olha que criança desaforada. Tá me desafiando. Olhou na minha cara e fez o que eu disse que não era pra fazer. E aí a gente leva pro lado pessoal e a gente esquece que são seres humaninhos de 2 anos. São seres humaninhos que chegaram no mundo há 2 anos. Então eu vou te dizer coisas, bem resumidamente, coisas bacanas pra você que está aí perdendo seus cabelos com a criança de 2 anos. A primeira coisa, para de falar não. A gente fala que a criança, Elisama, ela entrou na fase do não. Amor, você entrou na fase do não antes dela. Você começou a dizer não antes dela. Antes dela aprender a falar, você já fazia não. Então ela aprendeu, foi você que entrou na fase do não antes dela. Primeira coisa, para de falar não. Ai, meu Deus, eu vou deixar essa criança fazer o que ela quiser? Óbvio que não, né, meu? Não estamos falando não estamos nessa seara. Em vez de você falar, não bota a mão aí na tomada, filha, a mãozinha, ó, vai no brinquedo. Tá riscando o chão. Não risca no chão. Meu amor, a gente risca no papel. Direciona a criança porque ela tem que fazer. Porque é legal ela fazer. Não é o que ela não tem que fazer. O foco para uma criança de 2 anos não deve ser o que ela não deve fazer. Deve ser o que ela deve fazer. Então, se ela tá fazendo errado, tá riscando a parede, pega um papel, pega a mãozinha dela. Meu amor, a gente risca no papel. O papel que é pra riscar, tá bom? Risca no papel. E aí você vai fazer isso 350 vezes. Você não acha que você vai fazer uma vez e que imediatamente ela vai aprender no papel. Criança de 2 anos tem a memória da Dory. Então ela vai precisar que você repita pra ela inúmeras vezes onde é que ela vai fazer. E ok, isso não é que sua criança tem um defeito de fábrica, é porque ela é uma criança de 2 anos normal. Então a primeira dica pra você lidar bem com a criança de 2 anos é tente não falar um não. É difícil, viu, gente? Porque o não vem automático. Mas em vez de falar o que ela não deve fazer, pense na situação. Ela tá fazendo o quê? Ela tá riscando o rack da sala. Você faz, filha, a gente risca o papel. Ela tá cuspindo. Ela tem as fases às vezes de cuspir. Filha, você pode brincar de cuspir no banheiro. No banheiro, na hora do banho, você pode botar a aguinha na boca e cuspir. Você fala onde, quando ela pode fazer aquilo. E não faça isso. Porque não confunde a cabeça da criança de 2 anos. E aí a segunda dica que eu preciso te dizer é use o lúdico. Entre no mundo dessa criança. Porque usar o seu raciocínio lógico, usar o seu A mais B, assim que o mundo funciona, não vai funcionar com ela. Porque mais uma vez eu vou te repetir, ela chupa pano de chão, ela chupa chinelo. Eu lembro da sobrinha de uma amiga que ela comia, eu não sei como vocês chamam aí na sua cidade, mas aqui na minha cidade a gente chama de engongo. Aquela minhoquinha que se você tocar nela, ela enrola. Então, a sobrinha de uma amiga aos 2 anos, ela comia engongo. Sobreviveu, tá bem, já tem 15 anos, saudável, bonita, mas assim, a gente tinha medo. Ela comia engongo. Então, são crianças que não funcionam no nosso ritmo com o mundo da forma que a gente acha que deveria funcionar. Presta atenção na forma que você tem falado com essa criança. Se você não tem querido dela um funcionamento, uma visão de mundo que ela ainda é capaz de ter. Escovar o dente às vezes é um desespero. Brinca de escovar o dente. Eu pegava a escova com minha filha,
com meu filho, com o Miguel, isso funcionava muito bem na fase dos 2 anos, que ele não queria escovar o dente. Pegava a escova e fazia, filho, esqueci onde é que escova o dente, onde que é? Aí eu botava a escova na testa, botava a escova na ponta do nariz, o fundinho da escova, né? Botava a escova na bochecha, ai meu Deus, é aqui, esqueci, ai é aqui, fazia cosquinha no pé, fazia cosquinha na mão, e eu brincava com a escova, ele fazia, ti, mamãe, ti, e abria a boca, e eu escovava os dentes em paz, com tranquilidade. Helena, na fase dos dentes, ela passou uma fase também, né? Acho que toda criança de 2 anos chega nessa fase de não querer escovar os dentes. E eu perguntava, filha, eu acho que eu vi uma formiga cor-de-rosa dentro dessa boca. E eu vi uma de bolinha amarela também. E aí eu comecei a brincar, tem um shopping de formiguinhas de bolinha amarela ali, olha, tem um azul. E ela começou a curtir tanto a brincadeira que ela já pegava a escova e fazia, mamãe, hoje tem uma aranha rosa, uma lilás e uma verde. Acabou a briga pra escovar os dentes. Acabou. A gente tem toalhinhas com a cabecinha de bichinhos. Então, às vezes, eu pegava e fazia, qual que é o bichinho que a gente vai escovar o dente hoje? Vai ser o macaco. E aí, botava a toalha de macaco na cabeça. Escovava o dente. Numa boa. Então, a gente, em vez de querer se contaminar com o mundo deles e brincar um pouquinho e deixar isso mais leve, a gente quer trazer eles pro nosso mundo chato e preto e branco. E não vai funcionar. Não é desse jeito que funciona com a criança de 2 anos. Então, se você tá aí perdendo os cabelos com a criança de 2 anos, brinca, meu amor. É brincando que você consegue tudo de um jeito muito mais leve, muito mais fácil, muito mais tranquilo, do que você querer argumentar da cara e todas as coisas. Você pode ensinar que tem um bichinho que come um dentinho? Pode ensinar. Em momentos de tranquilidade, eu sentava e falava, filho, tem um dentinho, um bichinho, que ele vem e aí ele acha o restinho da comida e ele come o restinho da comida e ele esquece, ele não sabe onde é que ele tem que parar. E aí ele vai, come, e começa a comer o dente também, porque ele não consegue parar. E aí eu falava do bichinho, expliquei do bichinho, mas tinha hora que o bichinho sozinho não funcionava. E aí a gente ia para as brincadeiras e funcionava muito bem. Então, tenta ser mais leve nesse negócio. A criança de 2 anos, ela tende a resistir tanto ao que a gente faz, porque nós queremos impor. E quanto mais eu imponho, mais a criança vai resistir com intensidade. Com mais força, ela vai brigar com o que eu tô fazendo. Com mais força, ela vai querer dizer não pra mim. A gente ouve tanto não da criança de 2 anos. Porque a gente entrou na fase do não primeiro. E 2, porque nós nos recusamos a fazer a coisa ficar mais leve e ficar mais gostosinha pra lidar com a criança de 2 anos. Tá bom? É isso. Meu recadinho sobre a criança de 2 anos. Alguém perguntou aí como é que lida com o choro. Vamos deixar o choro pra gente conversar. Se eu não vier amanhã, acho que amanhã não deu tempo de vir. Na segunda eu venho falar sobre o choro. Tá certo? Um beijo imenso. Tenham um dia lindo e maravilhoso. Mais tarde eu vou fazer uma live com a Canto Maternal, com a Maíra, sobre a relação de irmãos, quem quiser passar lá. E tá rolando o curso Mais Que Irmãos, hein, gente, que tá lindo, não é porque fui eu que criei, não. Sou mãe coruja mesmo, eu que criei, eu tô achando ele muito lindo. Tá? Beijo! Tchau, tchau!